Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. A temporada de saibro nos grandes torneios europeus deram largada com direito a novidades. Carlos Alcaraz deu a impressão que iria ser o bicho-papão, ganhou o Monte Carlo pela primeira vez e fez a final em Barcelona, que poderia ser seu tricampeonato. Mas aí parou no jogo consistente de Holger Rune. No feminino, Irina Ostapenko demoliu as duas líderes do ranking numa campanha notável em Stuttgart. Mas o que tudo isso indica para a fase mais importante que começa nessa semana em Madrid, seguirá em Roma e vai terminar, vocês sabem, em Roland Garros. Para bater papo aqui comigo, o Podcast Tênis Brasil convidou, como sempre, o nosso especialista, um dos maiores treinadores do tênis brasileiro, Paulo Cleto. Vamos bater um papinho a respeito de todas essas situações do saibro europeu. Paulo, antes de mais nada, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no podcast. Boa tarde para vocês, para os amigos do Tênis Brasil e para você, especial, José Newton. Paulo, a gente está até acostumado, mas eu quero até querer saber a opinião, porque o saibro europeu começa naquela lentidão absurda de Monte Carlo, que é um lugar frio, úmido, né? Até talvez tão lento quanto Miami, né? Que é um dos sintéticos mais lentos do circuito. Depois ele muda para Barcelona, em que a velocidade claramente aumenta, e vai agora para Madrid, que é um saibro extremamente rápido, e se fechar o teto, então, vira uma quadra bem rápida mesmo. Te agrada isso? E em termos da situação do circuito, você acha que a gente tem que realmente esperar Roma para começar a pensar em favoritos para Roland Garros? Bom, eu nunca penso em favoritos para torneio algum. O que me encanta no circuito, especialmente esse, vamos chamar de novo circuito, já que os antigos cachorrões estão se afastando das quadras, quase todos agora, só ficou mesmo o insistente Djokovic. Então há uma nova geração em quadra, uma nova maneira de se jogar tênis. A gente vê uma geração nova, tanto de tenistas como de técnicos, trazendo algumas coisas diferentes do que se faziam, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas sim existem novidades no circuito. E eu vejo isso com ótimos olhos. Eu nunca gostei de favoritos para nenhum torneio. O que eu gostaria é que até houvesse uma troca de guarda de títulos, de donos de títulos, até com mais constância do que acontece normalmente. Eu acho que essa nova geração ainda não, nem todos se assentaram, ainda não tem, o trono ainda não tem dono. Sabe? Temos ótimos tenistas aí, que estão quase todos na mesma faixa de idade, e eles estão disputando, torneio a torneio, quem é que leva. Eu acho que isso torna muito mais interessante do que você designar um cara que seja melhor do que os outros. Eu acho que hoje o que nós temos é tenistas que estão melhores do que os outros naquela semana específica. E que eles decidam em quadra quem é que vai levar. Acho que fica muito melhor assim do que assado. O Alcaraz foi a Monte Carlo, não vinha bem, andou dando umas entrevistas falando em problemas emocionais, problemas de readaptação ao jogo, uma coisa meio estranha, mas Monte Carlo ele foi lá e acabou ganhando. Né? Primeira vez que ele foi lá Monte Carlo, um saibro muito lento, até eu acho, para o jogo dele. E pareceu, então, que o nosso espanhol ia dar aquela recuperada importante que ele tem, porque ele tem aí um período dificílimo, né, Paulo? Vai defender Roland Garros, tem que defender o Wimbledon, um período difícil para ele, embora estejam duas superfícies que ele gosta muito. Mas como é que você vê a situação do Alcaraz? Justifica um pouco essa tensão toda que ele está demonstrando em quadra? Bom, geralmente se diz que é mais fácil chegar lá do que se manter lá. Ele é muito novo, está começando, tem no último ano e meio, 2 anos, lidado com o fato de quase que toda vez que ele vem para a quadra, ele vem como favorito. Isso tem suas vantagens, porque ele tem o respeito, ele tem o temor dos adversários,
mas também tem uma pressão de que ele tem que acertar todo dia. E isso é um pouco mais difícil. É que vamos colocar assim, a nova geração de pessoal que acompanha o tênis se acostumou de que, de repente, dois, três caras estão num patamar extraordinariamente mais alto do que os outros. Estou falando aí da geração de Djokovic, Federer, Nadal. De novo, eu gosto mais quando o baralho está embaralhado. Eu vejo que não que isso seja uma crítica, mas às vezes eu acho que o Alcaraz até fala um pouco demais. Os tenistas normalmente não, historicamente, eles não falavam tanto. Também não existia tanta mídia social, também não se entrevistava os tenistas em quadra quando eles acabavam de sair da quadra. Lembrando, isso no jornalismo, você sabe bem disso, existe a entrevista quente e a entrevista fria. A quente é aquela quando você pega o cara ainda dentro da quadra, o jogo está todo embaralhado, as emoções estão à flor da pele. Ele, se não tiver o media training que todos eles têm, eles são capazes de falar qualquer coisa. Então, ali, eles meio que se policiam, falam o menos possível, porque nem todo mundo é um Medvedev. Agora, fora da quadra, eles já começam a pensar o que é que eles vão falar, aí começam a se expor um pouco mais, porque nem sempre falam o que precisariam falar, vai. Mas ele decidiu que ele, às vezes, quer falar sobre os problemas dele. Se ele quer falar, nós vamos ter que ouvir. Agora, muitas vezes, você vai encontrar tenistas aí que falam sobre. Eles falam que o que eles acham é um joguinho, o que eles acham que seria interessante os outros ouvirem. Eu não vejo o Alcaraz sendo tão maquiavélico. Ele é mais um garoto espanhol se dando bem no tênis. A outra praia não é bem a praia dele. Então, não, eu ouço, mas também não é que eu levo em grande consideração. Vai. Sabe que eu fiquei feliz, gratamente Isso é feliz, bom, hein? Isso é bom. com essa campanha do Holger Rune lá em Barcelona, né? O Rune é sempre conhecido como um jogador muito mais de quadratura, mas ele tem bons resultados em Saibro, tem 2 finais de Masters 1000 em Saibro, né, em Madrid e Roma, e acabou indo extremamente bem agora em Barcelona, ganhando seu maior título no Saibro, mas muito mais o comportamento dele, né, Paulo? Porque é aquele garoto ranzinza, filhinho da mamãe, que xinga, chora, joga raquete e tal, e de repente parece que alguma coisa mudou na cabecinha dele, que ele está centrado. Você vê, eu assisti praticamente todos os jogos dele lá em Barcelona, e ele na dele, quietinho, sem fazer escândalo, aceitando a situação do jogo, fazendo excelentes exibições, né? Destruiu o Casper Ruud, né? Numa das partidas, e fez uma final boa, muito boa com o Alcaraz. Claro, o Alcaraz teve um problema físico no finalzinho do segundo set, mas ele fez um tremendo primeiro set, com a torcida inteira contra ele, sem dar piti, e foi lá e ganhou o tie-break. Foi o primeiro passo que ganhou o título. Então eu gostei de ver, acho que de repente o Holger Rune está começando a encaixar coisa para ele. Vamos falar um minuto sobre o Rune. O Rune é um jogador extremamente forte, muito bem preparado fisicamente, o corpo dele também ajuda. Ele tem alguns probleminhas, sim, ele é filho da mãe dele. Né? Se você dar 2 olhadas na mãe dele, na arquibancada, você já vai entender metade do processo ali. Ele, com o tempo, a tendência é que ele vá se acertar emocionalmente, que ele não vá ser tão temperamental como ele tem sido no passado, entendeu? Talvez a mãe dele prometeu uma chupeta, sei lá eu o que ela prometeu para ele se acalmar, porque ele pode ser um excelente tenista, muito sólido e muito forte. Ele é na linha do Alcaraz, vamos colocar assim. Eu ainda acho que ele vai se dar bem na quadra de saibro antes de se dar bem na quadradura. Quadras de saibro lentas, de alguma forma, favorece tenistas com esse diferencial que ele tem, que é a força física. Tá? Agora, só pegando o gancho, você falou sobre pisos, quadras. Eu acho que o que pode variar também nas quadras, os jogos ficarem mais lentos ou mais rápidos, tem as bolas. Porque quase que a totalidade do circuito na Europa é jogado na altura do mar. Quando não é a altura do mar, você vai ter lugares como
Roma ou como Paris, que é a menos de 100 metros de altura. O impacto dessa altitude é muito pouca. Agora, Monte Carlo é ali no mar, é à beira-mar mesmo. Agora, Madrid já é mais alto e Madrid tem essa fama de ser um jogo que aceita um pouco mais do uso da velocidade, da rede, tirar o tempo do adversário, mais do que acontece no resto do circuito de Saibro. E olha que hoje em dia Hamburgo já não é mais um Master 1000, o Hamburgo fora que as quadras lá chove muito, extremamente pesadas, Hamburgo, Munique, que já não tem o mesmo impacto no Master 1000, vamos colocar assim. Mas o Roland Garros, as quadras são bem ligeiras, comparadas com você falou, por exemplo, de Monte Carlo, que lá é saibrão mesmo, sabe? Faz uma diferença. Madrid vai fazer uma diferença. Não seria nenhuma surpresa termos um outro tenista ainda se dando bem numa quadra que seja mais rápido, como vai ser em Madrid. De novo, lá o impacto não são as quadras, lá o impacto é esse pouquinho a mais de altitude que Madrid tem. Aliás, só para ilustrar a questão do Rubin, o Rune contratou em agosto do ano passado um segundo treinador. Ele sempre foi treinador, estava sendo treinado pelo Lars Christensen, e contratou o Kenneth Carlsen, que foi até um bom tenista de simples, né? E nós estamos vendo muito isso, Paulo. Muito jogador tendo mais de um treinador, ou tendo uma equipe de treinadores, o próprio Alcaraz, né, que agora tem, além do Juan Carlos Ferreiro, colocou o Samuel Lopes para treinar com ele. Isso te agrada? Você acha que isso é uma tendência para o circuito? A tendência que tem sido é que é muito dinheiro no circuito hoje, é muito dinheiro que os tenistas estão conseguindo ganhar nos torneios. Isso abre a porta para eles investirem neles mesmos, e a melhor maneira de investir em si próprio é você ampliando a equipe. Fisioterapeuta, preparador físico, alguns se arriscam com a parte emocional e mental, que eu acho que é um risco que vale a pena. O duro é você encontrar pessoas preparadas, porque tem muito psicólogo que vai acompanhar tênis. Eles tentam, mas são poucos que entendem o jogo do tênis para fazer uma diferença. Às vezes, esses caras, os tenistas, precisam mesmo de um suporte emocional, vamos colocar assim. Às vezes mesmo eles precisam de análise, sabe? Os caras estão beirando a loucura total. Se a gente abrir os olhos aí e olhar, não precisamos entrar em nomes, são caras que precisariam estar fazendo aí umas 3 vezes por semana uma análise séria para conseguir se acertar emocionalmente, para ter ainda mais sucesso. Muitos, na boca pequena, estão fazendo. Só precisam acertar. É mais fácil, talvez, acertar um técnico do que acertar alguém que vá cuidar da sua cabeça. Então, essa segunda pessoa tem diferentes arrangements, diferentes maneiras que eles acertam. Às vezes é o treinador que traz essa segunda pessoa, às vezes é uma imposição da mãe, do pai, às vezes é o jogador que sugere com uma certa veemência, às vezes é uma aposta. São diferentes formatos que estão começando a aparecer no circuito. Eu vejo com bons olhos de quem não está acomodado, está procurando soluções, não se acomodou e nem se entregou. Porque o Rune é um jogador da idade do Alcaraz. No entanto, vamos dizer, ele está 2 anos, o que na idade deles é bastante, 2 anos atrasado em relação ao Alcaraz, pelo menos em títulos fortes como o Grand Slam, que o Alcaraz já tem. Mas, de novo, o Rune pode ser um ótimo jogador. Hoje ele é um bom jogador e você preste atenção, se você olhar de novo ou lembrar como foi o jogo dele na final de Barcelona, ele ganhou na estratégia. Então, ele entrou bem coachado. Ele tinha um plano de jogo que o amigo dele não conseguiu reverter. Lembrando, esses caras
fazem parte daquilo que nós chamamos no circuito de clássicos. São jogadores que se conhecem desde 13 anos de idade, já se enfrentaram N vezes, já se conhecem, já anotaram no caderninho o que pode fazer, o que não deve fazer. O treinador tem mais ou menos isso claro. Hoje existe esse negócio de datas, eles têm dados dos adversários de uma maneira brutal. Tem empresas que estão fazendo isso, a maioria hoje está pagando para isso, mas a leitura para essa final específica foi melhor executada pelo time do Rooney e, obviamente, pelo Rooney ele mesmo. E ele ganhou com autoridade. Ele administrou bem o jogo. O jogo foi difícil? Foi, mas foi em 2 sets? Também foi. E você via que ele estava tentando fazer. Ele falou assim, tipo como era o Nadal, sabe quantas direitas o espanhol vai bater hoje? O mínimo possível. Ele grudou na esquerda do Alcaraz e falou assim, você vai bater de esquerda. E viva com isso. E quando o cara percebe que fica difícil para ele executar o golpe favorito dele, já mexe com alguns botões dentro da cabeça dele. Foi uma bela vitória, vai ser interessante ver como que os dois personagens vão lidar com essa vitória e com essa derrota nos próximos torneios. O terceiro personagem que a gente precisa bater o papo nesse comecinho da fase de cyber, o Paulo, é o Alexander Zverev, né? Zverev que jogou bem na Austrália, de repente não fez nada, né? Fez aqui no Sábio Sul-Americano, foi horrível, foi para a quadratura norte-americana, não ganhou nada, passou também para o Monte Carlo em branco e finalmente foi para Munique, né? Para a casa dele ali, onde ele já era bicampeão, tem torcida, conhece bem, conseguiu ganhar o torneio, né? Aliás, do Ben Shelton na final, que para mim foi uma grande zebra ali, né? Um grande sacador chegando na final. O Zverev também mas o Zverev tem muito mais cancha de saibro. Só que o Zverev, embora esse título, para mim, tenha tirado um peso dele em relação à temporada, ele vem uma fase agora dificílima para ele, porque ele defende Roma e o vice em Paris. Claro, é muito, a gente sabe, né, muito motivador para o tenista ir para um lugar que ele ganhou, que ele se deu bem, ele sempre se fica mais à vontade, em compensação tem um peso gigante de defesa de resultados, né? Como é que você vê o Zverev? O Zverev é um tenista interessante na medida que ele já teve algumas oportunidades de descolar, de dar um pulo no tênis dele, na qualidade do tênis dele, e derrapou na curva. Isso foi mais de uma vez, começando com aquela famosa final do US Open. Se ele tivesse vencido aquela final do US Open e conquistado o primeiro Grand Slam dele, ele hoje seria número 1 do mundo, eu acredito, e teria uma vantagem sobre os outros tenistas. Porque ele é muito sólido, é muito grande. Esse cara joga, se ele quiser, de cima para baixo o tempo todo. Mas ele é muito encanado, ele é muito problemático. No entanto, por outro lado, se você pensar, um ano atrás, esse cara estava bem contra a parede. Ele estava com um processo na cabeça difícil, né? Que podia até ser preso, sabe? Ele estava num momento difícil. Eu ficava pensando, esse cara acorda todo dia com essa ameaça na cabeça dele e tem que jogar tênis. Eu achava que era uma coisa bem difícil. No entanto, ele conseguiu segurar a carreira dele, bateu na trave mais de uma vez, inclusive em Roland Garros. Sempre fica faltando alguma coisa. Ele não conseguiu dar aquele pulo do gato que vai despejar uma quantidade enorme em cima dele de confiança. Ele hoje está ali, mas ele nunca chegou lá. Mas é extremamente perigoso. Ele não conseguiu ainda definir como é o tênis dele. Ele vai ser um Murray, um cara que vai devolver até a alma, que tem a melhor revés do circuito, mas tem um saque muito aquém do que poderia ter um cara de 2 metros de altura, uma direita que, quando aperta, mia, sabe? E ele tenta, às vezes, ser mais agressivo. Um cara que, se for para a rede com 2 metros de altura, você vê aquele cara vindo para cima de você, é difícil você encontrar um espaço ali. Você tem que enfiar a mão, uma porrada nele, para ver se ele
te dá uma bolinha a mais para você dar mais uma porrada nele. Se ele conseguisse lidar com isso, as idas à rede dele poderia ser extremamente perigosas. Eu já vi torneios onde que ele levou isso para a quadra. Provavelmente o pai dele, que é um cara que deve, no fim da vida, ser canonizado, entendeu? Eu acho até que o pai leva ele bem, sabe? O pai não aceita muito a choraminga. Choraminga muito, sabe? Um cara daquele tamanho, com a grana que ele tem, 2 metros de altura, choraminga, que é uma coisa, sabe? E o pai dele sempre dá uma na lata dele, fala, para de chorar, meu, joga tênis aí. O pai não deixa a coisa se arrastar muito, sabe? Mas o pai ainda não conseguiu fazer com que o filho ganhasse aquele grande torneio, aquele torneio que vai tirá-lo da coletividade e vai colocar num lugar diferente, que vai abrir as portas do paraíso para ele. É um tenista perigoso, mas ainda é um tenista, vamos chamar de incompleto. De 1 a 10, qual é a chance de que você acredita que o Zverev ainda ganhe o seu Grand Slam? Eu acho ótimas. Não Ótimo. sei se são ótimas. De novo, ele é um tenista perigoso. Alguma hora, não trancaram ele o ano passado, então ele está aí. Então, aquilo lá ele riscou. Esse aqui está resolvido. Sabe, agora ele tem outros problemas, como esse que você viu aqui no Rio de Janeiro. O cara vem até aqui, sabe? Joga uma porcaria, não briga pela coisa. É difícil para mim acreditar que um cara vem até Buenos Aires aqui para ganhar, que seja $500 mil a mais. Eu não acho que ele precise disso, entendeu? Ele devia focar no que vai fazer ele feliz, ser um grande tenista. A hora que ele acertar as coisas dele melhor, ele com o time dele, que talvez, como você mencionou alguns minutos atrás, precisasse ser ampliado. Eu já vi em alguns torneios o irmão dele, que jogava até pouco tempo atrás, aparece. Mas vai saber como é o relacionamento dos dois ali, se o irmão dele pode dar uma na orelha dele e falar, meu, para com isso, entendeu? Vamos entrar nessa. Eu estou de fora, estou vendo como que é a coisa agora, estou te ajudando. Sabe, ele tem tentado manter a coisa in-house. Pai ou irmão. Será que é hora de trazer alguém que coloque ele numa outra realidade? Mas eu acho que são boas chances, sim, porque ele tem um tênis muito sólido e não é o meu tenista favorito. Mas ele não é o meu tenista favorito pela personalidade dele, sabe? Eu não gosto de como ele se comporta em quadra, eu não vou nem entrar aqui para não denegrir o rapaz, mas não gosto de coisas que ele faz dentro de quadra. Mas, porra, um cara com 2 metros de altura, com golpes daquela maneira, e ele cobre a quadra. Não é que as pessoas falam assim, não, esse cara é um grandão, 2 metros de altura, eu mexo ele 4, 5 bolas, ele não chega na cesta. Não, o cara é resiliente, o cara chega, ele tem uma amplitude muito boa. Ele é um tenista perigoso. Se ele acreditasse um pouco mais nele, nas horas H, e por isso que um grande slam faz falta para ele, esse cara vai ser um inferno, sabe? É um inferno. Djokovic, Paulo. Djokovic, de novo, foi a Monte Carlo, não foi péssimo, perdeu um jogo horroroso contra o Adriano Tabilo. Ele próprio saiu extremamente desanimado de quadra, né? Reclamando de si próprio, de como ele jogou. Vai agora para Madrid, um saibro rápido, que talvez até não seja ruim para ele. Mas como é que você vê a situação do Djokovic? Está estranha, não está? Dalcin, você tem que lembrar que se não fosse essa a realidade, os caras jogavam até os 65 anos de idade, entendeu? E aí você vê o mérito de você conseguir aliar, como o tênis atual consegue, como os tenistas conseguem, aliar um ótimo preparo físico com uma ótima mentalidade. Tá? Tenistas como ele, Nadal, Federer, eles foram excelentes tenistas porque eles tinham, primeiro de tudo, eles tinham uma parte mental, emocional muito boa, uma força mental
acima de qualquer média por aí. E eles conseguiram trazer para eles mesmos uma parte técnica boa, que foi se aprimorando, e o Djokovic talvez tenha sido o que melhor fez isso, com o passar das temporadas, cada vez mais se aprimorar tecnicamente e fisicamente. Agora, chega uma hora, ele começa a perder um pouco da parte física. A hora que ele começa a perder um pouco da parte física, isso, de alguma forma, influi ele perder alguns jogos. Djokovic não chegou aonde que ele teve até 2 anos atrás, com 20 e tantos grandes slams, perdendo. Ele era uma máquina de ganhar. Isso fazia uma enorme diferença na confiança dele e na alimentação daquela estrutura emocional que ele esbanjava. A hora que vaza um pouquinho o pneu ali na parte física e as derrotas começam a aparecer de uma maneira inesperada, mexe com o resto. E aí contamina. É que nem um corpo que começa a ser atacado de diferentes áreas, uma coisa começa a influenciar a outra. É simplesmente agora ele escolher como ele vai fazer daqui para frente. Se ele vai jogar todos os ovos dele numa cesta só, tentar ganhar um grande slam para dizer que ainda tem condições de, que parece que é o que ele está fazendo, porque ele não está assim focando tanto nesses torneios menores, se é que dá para chamar os Masters 1000 de menores, entendeu? E ele está se guardando para alguma surpresa. Eu não sei se a grande surpresa que ele quer ganhar é Roland Garros, porque Roland Garros é no saibro. O saibro exige mais físico do que os outros. Então, ele tem vários tenistas nesse quesito que vão estar melhor que ele. Será que é ali que ele vai querer apostar? A grama dele nunca foi... na grama ele é... Mas grama dá para encurtar pontos, sabe? E onde que ele se deu sempre melhor foi na Austrália, apesar dele não ser um cara muito amado por lá. Ele tem título, que eu tenho uns 10 títulos lá, por aí. Talvez ele vá levar o negócio com a barriga, mas não tenho nem ideia se ele tem alguma perspectiva de parar de jogar tênis. Talvez ele goste muito do circuito, queira ficar por aí mais um pouco, ganhar ou perder, faz parte do tênis. Talvez ele comece a ser mais um tenista. Tem tantos tenistas ótimos aí que não estão sempre ganhando Grand Slam, como nós falamos agora dos Zverev. Talvez ele se aceite nessa perspectiva. Você acha isso, Paulo? Você acha que o nível Djokovic, Nadal vai querer jogar o circuito por jogar, sem ter a meta efetiva de ganhar? Eu não acho. Mas eu acho também que o Nadal ficou mais do que ele deveria, sabe? Sim, sim. Mas que ele acreditava ainda que ele ia ganhar Roland Garros, por exemplo. Né? Eu também. Teve uma época que eu acreditava em Papai Noel. Né? Mas acreditava, não. Ele tem amigos que não falta gente lá no box dele para dizer, você quer continuar? Tá gostoso? Você quer ganhar um aqui ou alguma coisa ali? Tô com você, eu aproveito e viajo com você. Se você parar de jogar, eu vou parar de viajar também. Então, talvez os caras falem, não, tá, vai lá que dá para ganhar, mas não, entendeu? Não é bem assim. Dá para eles sentirem quando está faltando um pouco de torque ali na hora de ganhar o jogo, sabe? Você pega um animal que nem o Rune, tá, para ganhar um jogo no quarto, quinto set, de um cara que está ali achando que o quinto set é simplesmente um passeio no parque e você está botando a liga para fora, a conta começa a mudar. Cada um vai fazer a conta que gosta de fazer, ou quer fazer. Tá, o Murray aceitou. Você concorda? O Murray aceitou, ele ficou quantos anos a mais depois de ter ganho um grande slam? Ele estava contente com aquilo lá, ele gostava. Né? Ele curtia, exatamente. Exatamente. Então, para ele estava de bom tamanho. Não acho que é a característica do Djokovic, mas, de repente, tudo muda na vida. E se você não consegue se adaptar às novas mudanças que acontecem na sua vida, você vai se tornar uma pessoa insatisfeita. Então, talvez ele consiga se adaptar e curtir, como o Murray deve ter curtido, ou ele fala assim, não vou, eu não. Eu quero ganhar. Se não é para ganhar,
eu vou lá para casa contar dinheiro. Paulo, fala um pouco do tênis feminino, porque nós vemos também uma situação excepcional, diferente da Iga Swiatek, justamente indo para o saibro, que é onde certamente ela tem o maior domínio do circuito, mas alguma coisa aconteceu que a Iga não está andando mais para frente. Né? Para mim, tem que ela tentou uma mudança na parte tática do jogo dela, que obviamente usou mais técnica, querer bater mais na bola, definir mais ponto, sacar melhor, e tal qual aconteceu com o Ruud, aliás. Né? Os dois, de repente, se perderam. Tentaram mudar e se perderam nessa tentativa de mudança, e eles estão, eu vejo eles completamente perdidos. Claro, o pau que ela tomou da Ostapenko foi uma coisa impressionante. Né? Ela ataque e defesa. Ela corria atrás da bola e não ia fazer absolutamente nada diante da Ostapenko. Né? Então, como é que você vê essa questão da Iga e partindo para torneios agora que ela tem grande chance de ganhar, tipo Roma e Roland Garros? Então, antes de entrar nas meninas e na Iga, vou só pegar esse gancho que você ofereceu aí do Ruud. Uhum. Eu não sei quanto que o Ruud está perdendo, está fracassando por conta de mudanças. O Ruud, ele pegou agora uma mudança de guarda, tá? E ele é claramente um tenista menor do que os caras que estão vindo aí. Ele já era menor em termos de arsenal, tá? Recurso de jogo. Sabe? O saque dele é um bom saque aberto, na vantagem, muito sólido, ótima cabeça, estável, sabe? Ele não fica dando jogo para ninguém. É um cara mentalmente muito bom, nórdico. Tá? Bom, aí eu já engoli minhas palavras. Nórdico, o Ruud também é, né? Então deixa para lá. Mas o Borg era, vai. Vou mais para a linha do Borg do que a linha do Ruud. Ele teve um momento dele ali, que ele bateu em mais de uma trave em grandes slams, né? Apesar dele treinar o Nadal, ele deve odiar o Nadal, porque o Nadal fechava a porta na cara dele. Eu acho que as mudanças que ele trouxe para o jogo é porque ele viu que ele precisava fazer alguma coisa a mais para sair daquele caminho que ele estava. É difícil fazer isso, sabe? É difícil você reaprender a jogar tênis. É uma coisa difícil. Pode dar certo com um pouquinho, dar certo com muita coisa, não é uma coisa fácil. E se ele vai fazer essa mudança, ele precisa dar o tempo ao tempo. Ele só precisa tomar cuidado para que junto não vá a confiança dele, e aí ele vai se ver num perigo maior ainda. Tipo como aconteceu com o nosso querido amigo Tim. Tá? Meninas, você sabe que a Iga era uma das minhas favoritas. Eu sei. Eu lembro que eu falava com o Luiz Mata. Eu gosto da Iga. Ele vai balançar a câmera. Mas, para mim, sabe por que eu gostava dela? Ela é como um Nadal. Não é à toa que o Nadal é o ídolo dela. Porque se você vai num centro de treinamento, tem lá 100 garotas jogando, você nunca viu na sua vida. Você entende muito de tênis, mas você nunca viu ninguém ali. Você vai conhecer naquele dia. Você vê a Iga jogando, ela não vai ser... Ela vai ser lá no meio do caminho para os últimos, entendeu? Ela não tem um tênis que chama atenção. Ela não tem talento, não tem grandes golpes. A pegada de direita dela é um aborto, sabe? O saque dela, eu vou no torneio de terceira classe lá do Pinheiros, tem mulheres com o movimento de saque muito mais interessante do que o dela, sabe? Então ela tem algo diferente. Ela foi número 1 do mundo. Ela é um martírio dentro da quadra. Ela é muito forte emocionalmente. Mas ela é casada com a psicóloga dela, entendeu? Aquilo lá é um relacionamento 24 horas, a mulher cuidando da cabeça dela, sabe? Teoricamente é o que ela deveria estar fazendo. Então, ali tem duas coisas que se casam de mais de uma maneira que tem dado muito certo. Agora, o que eu sempre tive um pouco de bode nela é o fato dela
volta e meia, ou quando ela queria dar um próximo passo, ou porque ela perdia da Sabalenka mais uma vez, ela decidia que ela ia tacar o técnico fora, sabe? E com a água e o Nenê, sabe? Todas as coisas boas que os técnicos traziam para ela ia tudo embora. Agora é óbvio, fica meio claro, isso pode ser ajustado ainda, mas fica meio claro que esse cara que trabalhava com ela, que foi mandado embora agora no final do ano, era um cara muito forte mentalmente também, como é a psicóloga dela, e ele tinha um sistema muito rígido de como ela tinha que jogar. Estava dando certo. Só que ali na conta estava, tem dia que não vai dar certo. Porque se a Sabalenka faz uma coisa a mais, ou mesmo a Bia, que já ganhou dela, traz um pouco mais para o jogo, ela não tem o arsenal para jogar. Tá? Ela já estava na mágica fazia algum tempo. Agora, não sei, talvez estão querendo fazer com que ela jogue um tênis que ela não tem. E aí a mágica tem que ser maior ainda. Por enquanto a mágica foi menor. Como que ela ou o time dela vai administrar isso? Vão mandar mais um cara embora? Chamar o outro? Como que vai ser isso? Não sabe, porque ela precisa de muita confiança, ela precisa de muita força mental, porque o tênis dela é tortinho, sabe? A esquerda dela é difícil, a direita dela é um negócio virado assim. Sabe, se você pegar na raquete, que, para quem não sabe, o Zé Nilton bate uma bolinha aí durante toda semana, toda hora que vocês enchem muito o saco dele, ele vai para a quadra de tênis, porque é onde que a gente consegue acertar a cabeça. A Iga, aquilo lá é um martírio para ela, viu? Eu vou te falar, aquilo lá, ela tem que ser muito forte mentalmente para viver com a direita dela. Porque se ele, a quiser, Nilton, pegar na raquete, como ela pega, as primeiras 10 bolas vão ficar no T, mas no T da quadra dele, não do outro lado do jogo. Entendeu? Paulo, para a gente fechar, uma pergunta fácil para você. Como é que a Bia sai do buraco? Pô, eu pensei que você ia fazer uma mais fácil falar da Ostapenko do que falar da Bia. Você quer? Não, fala da Ostapenko. Não, a Ostapenko é uma jogadora muito interessante, mas eu queria que você me confesse o que faz a Bia para sair do buraco. Como é difícil, a gente sabe, um jogador começar a perder, perde confiança, perde a estrutura tática, perde tudo. Como é que faz para sair desse fosso? Como que a gente faz? Como que a gente faz? Cada um vai fazer de uma forma. Cada tenista vai fazer de uma forma, cada técnico vai fazer de uma forma. Já tive a oportunidade de conversar um pouco com o Rafael, sem detalhes, mas vou te dar uma dica para você. Outro dia, semana retrasada, eu assisti na ESPN a entrevista da Gabriela Sabatini. Sim, ótimo. Para quem não conhece, que vai lá conhecer, entendeu? O mínimo que vocês deveriam saber, se acompanha o tênis, é saber quem é a Gabriela Sabatini. E ali chegou um momento que ela fala, quando ela foi procurar um novo técnico, o porquê que ela foi procurar um novo técnico, era mais ou menos por ela estar emocionalmente mais ou menos se sentindo como a Bia está agora. Tá? E ela caiu nos braços do Carlos Quimaí. E eu não estou falando eu não estou querendo dizer, o Carlos Quimaí é uma solução, não. O Carlos trouxe uma solução. E ela falou sobre isso. Ela fala como ela era totalmente estressada. Ela era do jeito dela, era estressada, ela era uma pessoa inibida, que a Bia mesmo se autodenomina como uma pessoa inibida, apesar de que era muito mais desinibida do que a Gabriela. Mas é uma inibida, vamos colocar psicologicamente, é assim. E o Quimaí trouxe uma leveza do ser para dentro da vida da Sabatini. Foi uma coisa que, como ela disse, mudou a vida dela, não só ali,
no jogo dela, na carreira dela, mas na vida dela, sabe? Ela nunca vai deixar de ser uma pessoa inibida, voltada para dentro, mas hoje ela é muito mais falante, mas ela se recusa, por exemplo, ela disse bem claro, eu não dou palestra, me recuso a falar em público, entendeu? Mas faz muito bem na entrevista, falou ótimo, sim. né? Se você conversar com ela... Você portou de forma muito simpática aqui no ela é uma gostosura de pessoa, sim. Sabe? Uma gostosura, é agradável, entendeu? Assim como é a Bia. A Bia, nessa mesma linha de gostosura, sim. Extremamente educada, ambos. Nada que o Rafael também já não saiba, sabe? Mas ela precisa de um pouquinho da sustentável leveza do ser. Tá? Talvez um pouco disso, tirando um pouco daquilo que nós toda hora estamos conversando, aquele peso que é o tenista no circuito, jogando, tendo que ganhar toda semana, e não conseguindo ganhar toda semana. Isso é um paradigma cruel para os tenistas. Então, às vezes tem o seu preço. Eu acho que atualmente a Bia está, por diferentes razões, está atravessando esse momento. E ela precisa lidar com isso. Eu acho que talvez seja uma maneira dela conseguir acertar isso. Porque se ela acertar isso... E, de novo, a Bia tem 28, hoje dá para jogar até os 30 e muito. Então, a Bia pode ter quase 10 anos, aí não sei se ela vai querer jogar tudo isso, mas aí, pelo menos uns 6, 8 anos, fácil para ela poder jogar. Então, se ela está queimando alguns meses para chegar em algum porto mais seguro, muito bem. A torcida é que ela consiga se acertar, talvez a hora que ela entender que ela é amada incondicionalmente, ela possa ficar tirar um pouco do peso nas costas, entendeu? E performar como ela é capaz de performar. Edson Paulo Cleto, quero te agradecer demais a sua presença aqui mais uma vez no Tênis Brasil. Excelentes opiniões, excelente visão de jogo, que eu acho que você é um mestre nessa área. Obrigado, um grande abraço para você. Obrigado pela oportunidade, um abraço para você e para todos que nos ouvem. Viva os maiores eventos esportivos do mundo com as experiências exclusivas que só a Faberg pode proporcionar. Garanta seus ingressos e pacotes personalizados para sentir essa emoção com sofisticação, conforto e acessos privilegiados. Acesse faberg.com.br e garanta seu lugar. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.